E que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida, meu querido, minha querida. Mais uma palavra vemos hoje, nesse dia, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10. A palavra do Senhor diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A Escritura Sagrada nos dá um aviso de quem vai viver eternamente com o Pai, Deus Todo-Poderoso, e quem será apartado, quem viverá e quem sofrerá a segunda morte. Meu querido, minha querida, Deus nos deu sabedoria e inteligência. A sabedoria e inteligência humana está na nossa vida. E eu te faço uma pergunta: por que uma pessoa que é avisada que ela vai morrer, ela não toma suas precauções? Uma pessoa, ela sabe que se ela saltar de cima de um prédio de 10 andares, ela vai morrer. Ela sabe que se ela entrar na frente de um carro de alta velocidade, ela vai morrer. Ela sabe que se ela ingerir um veneno, ela vai morrer. Ela sabe que se ela pegar uma arma de fogo e apontar para o seu corpo e apertar o gatilho, ela vai morrer. E por que Deus está avisando que essa pessoa que cometer esses erros, essas transgressões na palavra de Deus, a devassidão, a idolatria, o adultério, tudo isso que nós vimos aqui, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, Deus está dizendo que essas pessoas não herdarão o reino de Deus, que essas pessoas vão sofrer a segunda morte e elas não tomam a sua precaução. Isso é um ato de incredulidade. Isso é um ato de cegueira espiritual. E a Bíblia fala que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Pela incredulidade das pessoas, elas estão sendo conduzidas à morte eterna e não tomam nenhuma precaução, não tomam nenhuma atitude para que saiam disso. Pessoas vivendo numa devassidão, pessoas vivendo se dobrando da idolatria, diante de religiões, doutrinas criadas por mão de homem, mas não são capazes de examinar a Escritura Sagrada, onde é a palavra de Deus, para que elas possam viver a verdade. Tem vivido numa mentira, num engano. Porque tudo aquilo que contraria a palavra de Deus é mentira. Tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, transgride a palavra de Deus, é mentira. A palavra do Senhor diz, nós vamos voltar aqui em Coríntios, mas a palavra do Senhor diz, no Evangelho de João, no seu capítulo 8, no versículo 44, diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, meu querido, minha querida, o mundo tem oferecido as suas mentiras. O mundo tem colocado as suas verdades mas que são verdadeiramente mentira, e tem enganado a muitas pessoas. Se você reparar as minhas mensagens nos últimos dias, eu tenho trazido mensagens de salvação eterna, de despertar para a vida eterna. Por que não entender que essa terra é uma passagem? Por que não entender que há algo muito maior para nós que Deus tem preparado? Ele diz: não erreis. Então, se você está errando, meu querido, minha querida, eu te conclamo a acertar, tendo uma vida diária na presença de Deus. E quando nós falamos uma vida diária da presença de Deus, as pessoas às vezes conseguem ficar 1 hora, 2 horas, uma tarde, uma noite no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais navegando, mas não conseguem tirar 10 minutos lendo a Escritura Sagrada. E quando leem de forma aviltada.
Então, meu querido, minha querida, desperte. Desperte, porque vai chegar o dia em que não vai ter mais tempo, em que não vai dar mais jeito, onde quem errou, errou, quem acertou, acertou, e aí vai ser dado o salário de cada um. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte eterna, está apartado eternamente de Deus. E continuando, diz a palavra no versículo 11 de 1 Coríntios 6. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Muitos têm aceitado Jesus como Salvador da sua vida e têm sido lavados, têm sido transformados. Mas como nós já vimos aqui, não é por força nem violência, não é por obrigação. Como nós já vimos aqui, Deus deu a autoridade, a posse da nossa vida para nós e nos deu autoridade, livre-arbítrio de escolher. Entregarmos a nossa vida a Ele, que é o proprietário, ou pegarmos a nossa vida, no qual foi pago um alto preço, e entregar ao diabo. E muitos têm feito isso. Muitos têm se entregado. Nós vimos aqui a palavra dizendo: os adultérios, idolatrias, pessoas, e às vezes a idolatria, meu querido, minha querida, as pessoas pensam que idolatria é apenas se dobrar diante de imagem, diante de santos e anjos. Não é só isso. Tudo aquilo que você coloca à frente de Deus, acima de Deus, isso é idolatria. As pessoas às vezes idolatram o dinheiro, idolatram o filho. Então vigie para que você não seja uma idólatra e está achando que você é uma cristã, uma salva. Mas você está colocando na frente de Deus algo da sua vida. Examine-se, verifique a sua vida. Ele fala aqui dos efeminados. Hoje em dia tem igreja de homossexuais. Ele fala aqui dos sodomitas e dos efeminados. Tem igrejas, olha o absurdo, o qual o diabo tem enganado a muitos. Pessoas que fecham os olhos. Eu vi uma foto outro dia na internet, a pessoa que se diz pastora, junto lá com a companheira dela, e a igreja, as pessoas de cabeça baixada, como se estivesse orando. Orando para quem? Deus não recebe essa oração, meu querido, minha querida. Ele está dizendo aqui dos efeminados, está dizendo aqui dos sodomitas, dos adúlteros. Ele está falando. Essas orações não chegam diante de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Deus ama o homossexual, Deus ama a vida. O homossexual, Deus ama o adúltero, Deus ama o adúltero. Mas Deus não ama o homossexualismo, Deus não ama o lesbianismo, Deus não ama o adultério, a prática. Deus ama aquela vida, mas se aquela vida não se converter, não se dobrar diante dele, essa vida vai se perder. Ele está nos avisando. Por que Deus fala tanto, nos avisa tanto de o que é a vida, do que é a morte, e as pessoas não tomam precaução, não se preparam, não saem do caminho da morte? Ainda tantas pessoas ainda que ouvem a palavra, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro. Versículo 12 de 1 Coríntios 6 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É o domínio próprio. É o que nós acabamos aqui de falar. Deus dá o livre-arbítrio. Mas e aí, o que você tem escolhido? A escolha é sua. A escolha de servir a Deus, as suas práticas, os seus pensamentos, os sentimentos do teu coração mostra quem você é para Deus. Se você é um filho do diabo, vive na mentira, e nós já vimos aqui que não é apenas o falar uma mentira, mas é tudo aquilo que contraria a palavra de Deus é mentira. Ou você é filho de Deus, aquela pessoa que se separa todos os dias na obra do Senhor, segundo a palavra de Deus. Quem você é? Não adianta você tentar se esconder. Você pode até dizer que você é filho de Deus, mas se você não se examinar para ver se verdadeiramente você é uma filha, um filho de Deus, de nada você vai dizer que você é. Porque quem vê
É o próprio Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode, nada passa encoberto, nada passa desapercebido. Ele diz mais: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto a um como a outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, meu querido, minha querida, você foi criada para ser templo do Espírito Santo de Deus. Se você está sendo templo do diabo, se o diabo está usando você, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ser transformado, de sair dessa prostituição. Mas por que prostituição? Prostituição não é como um homem e uma mulher, né, se entrelaçam, se ajuntam, né, e ainda o homem paga a mulher. As pessoas acham que prostituição é isso. Todo ato sexual fora do casamento é prostituição. Diante de Deus é prostituição. A pessoa está se prostituindo. Todo ato que a pessoa se dobra diante do diabo é uma prostituição, porque é uma aliança entre o homem e Deus. Há uma aliança que não pode ser, não deveria ser quebrada. A aliança, ela não tem uma ligação, ela não é cortada, ela é toda inteiriça. Então essa aliança não deveria ser quebrada. Então, quando uma pessoa se dobra diante de uma imagem de escultura, quando ela ria despacho, quando ela faz macumbaria, feitiçaria, magia negra, bruxaria, quando ela se dobra diante das obras do diabo, ela está se prostituindo espiritualmente. Ela está quebrando essa aliança que ela tem com Deus. O casamento é uma aliança. Quando um homem e uma mulher se alianciam, quando elas se unem no casamento, no matrimônio, é uma aliança que ela faz uma com a outra e com Deus. E quando ela aceita Jesus como Salvador, quando Jesus Cristo foi lá na cruz do Calvário e pagou pela vida de cada homem, foi feita uma aliança. E muitos têm quebrado essa aliança com Deus. Jesus Cristo nos uniu a Deus, Pai Todo-Poderoso, através do sacrifício da cruz do Calvário, fazendo por nós o próprio sacrifício, entregando a sua vida pela nossa vida. Talvez essa mensagem não esteja sendo edificante para você, porque você está com os seus olhos fechados, seus ouvidos fechados para a coisa desse mundo. Mas por que não observarmos tudo aquilo que Deus diz que vai nos matar? Observamos com nossos olhos naturais e procuramos fugir disso. Agora, e no mundo espiritual, por que não fugir do pecado? Por que não fugir das coisas que contaminam, que afastam da presença de Deus e faz a pessoa morrer eternamente? Meu querido, minha querida, temos um adversário. E não dá mais para ficar esperando o dia de amanhã. Hoje é o dia. Hoje é o dia da tua transformação, o dia da tua mudança. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Nós vemos aqui, a Escritura está nos mostrando que aquela pessoa que se ajunta com Deus, ela se torna um com Deus, um com o Senhor, com o Altíssimo. Mas aquela pessoa que se torna com uma meretriz, se ajunta com a meretriz, que é o pecado da prostituição, ela está se tornando uma com o diabo. Ela está se fazendo filho do diabo. Só que nosso povo não examina as Escrituras. Elas leem, mas não examinam. Então, meu querido, minha querida, hoje é o dia de você parar, porque você não sabe se você vai chegar até o dia de amanhã. Hoje é o dia de você chegar diante de Deus e falar com Ele, de pedir perdão, de chegar com o coração contrito, quebrantado, pedir perdão pelos teus erros, se consertar com Ele, porque Ele vai te receber. E pedir ajuda não para as coisas só materiais, mas ajuda para as coisas espirituais, para que você possa entender e você possa viver, para que você tenha força para vencer todas as obras que o maligno tenta contra a sua vida, inclusive te mantendo nesses erros do versículo 10 de 1 Coríntios 6.
Ele diz no versículo 18: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Nós temos o exemplo de José, quando a mulher de Potifar tentou agarrá-lo para tentar possuí-lo, ele fugiu e largou a capa para trás. Ele não tentou tomar a capa, ele teve temor a Deus. Então, meu querido, minha querida, se o pecado te agarrou, largue tudo e sai embora. Não tente se dizer que você é um crente muito forte, que você vai vencer. Não, foge do pecado, meu querido. Foge do pecado. Foge, minha querida. Não deixa. Não permita que nada venha te contaminar. Não permita que você venha dar margem para que você possa cair. O Senhor tem nos falado, tem nos ensinado, tem nos mostrado. E a pessoa insiste em andar no caminho da morte. Ele diz no versículo 19: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não somos nossos, nós falamos a nossa vida, mas nossa vida não é nossa. A propriedade da nossa vida é de Deus. A propriedade da nossa vida pertence ao nosso Deus. Está aqui Apocalipse capítulo 5, no versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Meu querido, minha querida, você é propriedade de Deus. E veja que, sendo propriedade de Deus, o Senhor te fez rei e sacerdote. Você tem autoridade para dominar sobre a sua vida, que não é sua, não é nossa, pertence, mas a posse está conosco. Deus te deu essa autoridade, te deu o livre-arbítrio como rei, para você reinar, e como sacerdote, para você entrar na presença de Deus. Te deu essa liberdade, essa autorização, esse poder de você entrar na presença de Deus e orar, apresentar as tuas orações. Mas nós já vimos aqui recentemente o porquê que as orações de muitos não chegam. Porque o pecado afasta essa pessoa da presença de Deus. Faz com que Deus não ouça essas orações. Pessoas estão pecando dolosamente. Então, como está aqui na Escritura, você é rei para reinar sobre a sua vida, para ter o livre-arbítrio de escolher, para você tomar suas decisões, mas Ele te fez sacerdote para que as suas decisões, você chegue diante de Deus e as suas decisões você possa buscar diante de Deus o caminho certo, para que você tome a decisão correta. E a posse da nossa vida está conosco, nós já vimos isso numa mensagem recente. Então, meu querido, minha querida, não faça da vida que Deus te emprestou, no qual Ele te deu a posse, um instrumento para que Satanás venha usar e venha engrandecer sobre você. Porque saiba, como diz a palavra no Evangelho de João, no seu capítulo 10, no seu versículo 10, ele diz, João 10, 10, ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, meu querido, minha querida, quem é o ladrão? O diabo. Está roubando as vidas, está destruindo famílias, está destruindo vida financeira, está fazendo todo tipo de destruição, e a pessoa não consegue entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, que a nossa luta é espiritual. Porque ela não é uma pessoa espiritual, ela vive pelo aquilo que ela vê com seus olhos naturais. Mas Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Bom, Jesus Cristo deu a vida por nós.
Somos ovelhas de Cristo. Se somos ovelhas, temos que obedecer. Quando que nós obedecemos, não nos falta nada, como está lá em Salmo 23:1, que diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Então, quando nós fazemos o Senhor Jesus de nosso pastor, quando nós consultamos a Escritura Sagrada, quando nós vemos e buscamos a praticar, a respeitar a direção que Deus fala conosco, através da sua palavra, aí nós estamos sendo ovelha, e aí nós vamos poder, como sacerdote de Deus que nós acabamos de ver, entrar no mundo espiritual, falar com Deus, e Ele vai decretar as nossas necessidades, vai decretar a nossa vitória, a nossa proteção, vai cuidar de nós. Então, meu querido, minha querida, Deus está falando com você. Deus está te mostrando. Deus está te mostrando o caminho da vida e o caminho da morte. Ele está te dando o livre-arbítrio da escolha. Não adianta você escolher, dizer para você mesmo aí que você está escolhendo a vida, mas as suas atitudes. As tuas atitudes é que fala. Os sentimentos do seu coração, os seus pensamentos, os seus planos, é que mostra quem você é diante de Deus. Você tem vida de comunhão, você medita todos os dias, você ora todos os dias, você vai tirar tempo de jejum, você pratica aquilo que você lê na Escritura Sagrada? Então, meu querido, minha querida, se avalie aí. Deus está falando com você nesse dia. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, digno de todo louvor, digno de toda honra, digno de toda glória. Graças eu te rendo e consagro, meu Deus, esse povo ao Senhor. Te peço, Senhor, venha iluminar esses olhos, Pai, os olhos de cada um desse povo que eu chamo de filhos espirituais, esse povo que eu tenho levado a Tua palavra todos os dias, que eu tenho apresentado diante de Ti nas madrugadas de oração. Eu te peço pela salvação deles, para que eles venham despertar, para que o nome do Senhor seja exaltado. Meu Deus, obrigado. Obrigado pelo Teu carinho, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, para podermos exaltarmos o Seu nome, para poder aprender de Ti, pois a palavra do Senhor diz que o Seu Espírito Santo nos ensina tudo aquilo que nos é útil. Pai, eu estou disposto a aprender. E eu creio que também esses meus filhos espirituais estão com o coração disposto a aprender. Mas, Pai, se o Senhor encontrar algum coração fechado, tira esse coração de pedra. Coloca um coração de carne com os Teus preceitos, com os Seus ensinamentos. Pai, não permita que o nosso povo venha se perder. Não permita que o diabo venha se alegrar em roubar vidas que Te pertencem. Sabemos que o Senhor nos deu o livre-arbítrio, mas, Pai, quantas pessoas andam cegas por essa terra, cegas espiritualmente, mantidas no cativeiro pelo diabo. Meu Deus, não vamos deixar que essas pessoas venham morrer por falta de consagração da Sua igreja. Levanta, meu Deus, o nosso povo, levanta a Tua igreja a orar. Abre os olhos, Pai, da igreja do Senhor, para que eles acreditem no poder da oração, para que eles acreditem, fiquem firmes, pois quando a Tua palavra diz que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, a Tua palavra é fiel. E se nós não ficarmos firmes nela, ela vai se cumprir, o nosso povo não vai ser atingido, não vai ser destruído. O nosso povo não vai ficar preso na feitiçaria, na macumbaria, na bruxaria, das obras que afastam do Senhor, na prostituição, no adultério, como nós vimos aqui, Senhor. Quando nós vimos a Tua palavra, pessoas que estão andando no erro, se preocupam com a morte da carne, mas não se preocupam com a morte espiritual. Fogem das coisas que poderiam tirar a sua vida da carne, mas não fogem do pecado que matam as suas almas, os seus espíritos, que jogam no inferno. Meu Deus, em nome de Jesus eu te suplico, alcança, meu Deus, esse povo. Pai, eu te peço não apenas pela minha vida, pela minha casa, pela minha parentela e pela minha família, não, meu Pai. Eu te peço por esse povo que me acompanha nas redes sociais. Eu te peço por esse povo, meu Deus, que de alguma forma um dia eu levei a Tua palavra. Eu te peço por esse povo que está sobre essa terra, porque a Tua palavra diz que do Senhor a terra é sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Pai, eu te peço por cada vida que está sobre essa terra. Em nome de Jesus é que eu estou aqui na Tua presença te clamando, por nações inteiras que estão com os olhos fechados, se dobrando diante da idolatria, da feitiçaria, da macumbaria. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta as nações.
dessa terra. Desperta cada vida, desperta cada autoridade, cada governante, que nós possamos ver, meu Deus, o amor que o Senhor tem por nós está no coração de cada ser humano, e que verdadeiramente sejamos humanos. Temos preocupação com o nosso próximo, temos preocupação com a nação vizinha, temos preocupação, meu Deus, com a nação que está lá do outro lado da terra, mas que está passando fome, está passando por doenças, enfermidades. Meu Deus, que se nós não podemos ter uma ação física, que nós possamos ter essa ação espiritual que move os físicos, porque quando nós movemos o espiritual, nós vamos também fazer que se materialize o físico. Meu Deus, abre os olhos do entendimento da tua igreja, Pai. Aviva a tua igreja em oração. Em nome de Jesus eu te suplico. E desde já eu te agradeço, pois eu creio no poder da oração. E pelo poder que é no nome de Jesus, de Lucas 10, 19, eu repreendo agora toda macumbaria, feitiçaria, voodoo, magia negra, mandala, trabalho feito, espírito da morte, devorador, cortador, migrador, espírito da miséria, destruidor, todo espírito se levantou para matar, roubar e destruir. Eu amarro, eu quebro essas forças, eu desligo essas obras, eu digo, vai soltando o diabo, vai soltando você que está prendendo essa nação inteira na feitiçaria, na macumbaria, na bruxaria, em todos os tipos de caminhos que afastam da presença de Deus. Eu te amarro agora, eu quebro as tuas forças, eu desligo as tuas obras, eu digo, sai maldição, sai obra mandada, cai por terra todo espírito do erro, todo espírito do pecado, todo espírito que está levando essa pessoa ao caminho da morte, toda essa cegueira espiritual, demônio que está prendendo essa pessoa no cativeiro de morte. Eu te amarro, eu paraliso as tuas obras, eu quebro as tuas forças, eu digo, sai. Cai por terra a maldição, cai por terra a obra mandada, cai por terra trabalho feito, cai por terra todo espírito da inimizade, da contenda, da falta de perdão. Todo espírito está fazendo que esse casal vive com briga, com desavença, que esse espírito está fazendo que essa mulher queira largar o marido. Vai soltando ela agora, vai soltando ele agora, vai saindo desse jovem, vai caindo todo por terra, todo espírito da homossexualidade, todo espírito do lesbianismo, todo espírito do vício das drogas, todo espírito da inimizade, da contenda, todo espírito de destruição. Eu te amarro, eu paraliso as tuas obras, eu quebro as tuas forças, eu digo, sai. Sai idolatria, sai todo espírito da doença, da enfermidade, todo espírito está colocando essa peste, essa destruição, causando essa destruição nessa casa, nessa família, no meio dessa nação. Eu quebro agora essas forças, eu paraliso essas obras, e pelo poder que é no nome de Jesus, eu te determino, vai saindo agora, em nome de Jesus, eu te determino, diabo, pega tudo que é teu, toda a tua obra, e em nome de Jesus eu te determino, sai para nunca mais voltar. Meu Deus, graças eu te rendo e consagro ao Senhor esse povo. E desde já, Pai, eu venho requerer a vida de cada um deles, de cada nação, de cada vida, de cada família. Meu Deus, e em nome de Jesus, para que haja vida e vida em abundância, para que os olhos se abram, para que os corações se quebrantem, e esse povo, Pai, cada vida seja salva, porque o Senhor Jesus veio para os perdidos, Pai, e a palavra do Senhor é fiel, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus eu creio na salvação desse povo, desses povos, dessas nações, em nome de Jesus, e amém, graças a Deus. Eu sou o mensageiro da Palavra de Deus, Gutenberg. Eu te abençoo pelo poder que é no nome de Jesus. Você poderá receber essa mensagem através do WhatsApp, código internacional 55 DDD 21, telefone 9869-38898, ou pelo canal do YouTube, PR Gutenberg Melo, canal de oração. Fique na paz, que Deus te abençoe.